achará o seu valor, excede o de finas joias. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs, graças a Deus. Último dia do ano, que felicidade estarmos aqui. Graças a Deus, conseguimos concluir o ano na paz do nosso Senhor, com a ajuda dEle e com a sustentação do nosso Deus, nosso Todo-Poderoso. Graças a Deus, sem Ele não seria possível chegar até aqui. Então, desde já, nós da equipe Mães Amorosas, desejamos um feliz ano novo para todas as nossas ouvintes, todas as nossas irmãs, que elas tenham um ano cheio de realizações e cheia da vida de Deus. Amém? Hoje, dia 31 de dezembro, último dia, vamos terminar este livro, Dias Mais Sábios, e a leitura de Provérbios, com muita alegria para vocês. Espero que vocês tenham tido assim um aprendizado na leitura desses textos maravilhosos e que para levar para a vida, né? Que são reflexões que nos deixam assim mais esclarecidos sobre o provérbio, e hoje não é diferente. Então vamos para o provérbio que fala assim: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbio 31, 29. Vamos ler a segunda parte da mulher virtuosa. No último dia do ano, é sempre sensato fazermos uma reflexão em nossa vida. Confessamos que temos muito mais defeitos do que virtudes. Quantas vezes neste ano fomos ásperos justamente com as pessoas que mais amamos e quase sempre sequer percebemos? Verdade. E outras vezes a postura de autodefesa nos faz culpar e condenar outros, competindo e julgando-nos superiores a eles. Uma mulher com essa atitude pode até ser talentosa, porém ela é péssima em relacionamentos. E jamais seus filhos lhe chamariam ditosa, nem teria o louvor do seu marido. A leitura de ontem fala que os seus filhos a chamam ditosa, mas se a mulher tiver esse comportamento, jamais, né? Vai ser chamada de ditosa pelos seus filhos. Mas graças a Deus que enviou seu Filho Jesus, o qual, como homem, foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu e aprendeu obediência para se tornar o autor da nossa salvação. Deus aprovou a sua humanidade perfeita e hoje Ele a oferece para vivermos por meio dessa humanidade elevada de Cristo, a qual está disponível em seu Espírito que está no nosso Espírito. Amém. Graças a Deus que hoje somos morada do Espírito Santo. O Senhor morreu, Ele ressuscitou, o seu Espírito pode se dispensar a nós. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Toda vez que percebemos a insuficiência da nossa humanidade em nossas tribulações, invocamos o nome do Senhor e assim incorporamos pouco a pouco essa humanidade perfeita no nosso viver. A isso a Bíblia chama de transformação da alma ou a salvação da alma. Vamos encerrar este ano com a esperança de que podemos começar o ano novo como a mulher virtuosa, edificando a casa do Senhor. Amém? Feliz ano novo para todas vocês. Bom dia, irmãs. Bom dia, queridas ouvintes. Até o ano que vem. Até amanhã, se Deus quiser. Começaremos tudo de novo. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma Amadas irmãs, amadas ouvintes, estamos mais uma vez com mais uma leitura do Alimento Diário.
E a palavra que está na Bíblia no dia de hoje é Gênesis capítulo 3, versículo 15 e 4, 19. Essa é a nossa oração de hoje. Os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Está em Romanos, capítulo 1, versículo 4. Sim, são os atributos invisíveis de Deus. Assim, o seu eterno poder. Todo o poder está no Senhor. Todos os atributos invisíveis estão no Senhor. Como também a sua própria divindade. E claramente se reconhece, nós reconhecemos, desde o princípio do mundo, esse poder está no Senhor. A sua divindade está nele. A palavra de hoje é as consequências de um viver longe de Deus. Como já vimos, uma vez longe da presença de Deus, a descendência de Caim começou a se degradar. Lameque foi o primeiro a violar o princípio do casamento, quando tomou para si duas mulheres. Uma chamava-se Ada, a outra chamava-se Zilá. Isso está em Gênesis capítulo 4, versículo 19. Sua história nos mostra que ele era um homem autoritário, egocêntrico, arrogante e perverso. Característica de quem se afasta de Deus para viver por conta própria, sem qualquer temor a Deus. Ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e o rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim de Lameque, porém 70 vezes 7. Esse é o curso natural de quem começa como alguém bom pela árvore do conhecimento, mas termina arrogante e violento. Como é terrível viver fora da presença de Deus. Quem age assim está sozinho por sua própria conta e risco. Contudo, a descendência de Caim conhecia a Deus. Na verdade, não há como ser diferente. Todos os homens têm conhecimento de Deus, pois ele se deixa conhecer pelas coisas que criou. A Escritura diz: os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas por Deus. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Isso está em Romanos, capítulo 1, versículo 20 e 21. Os versículos acima deixam claro que certamente Caim e sua descendência tinham conhecimento da magna suficiência de Deus, mesmo tendo se afastado da sua presença. Contudo, tais homens, incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos, capítulo 1, versículo 22 e 23. Sejam honestos, inventores de armas, de entretenimento, de instrumentos musicais ou de profissionais. Profissões, que eles, inculcando-se por sábios, na verdade, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 24. O capítulo continua.
E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, comenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, sem afeição natural e sem misericórdia. Conhecendo eles a semelhança de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos, capítulo 1, versículo 28 a 32. Essa foi a situação da linhagem de Caim. Felizmente, Deus ainda assim não desistiu do homem e deu outro filho a Adão. Após coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 25. Note que Eva não considerava mais Caim como o descendente. Ela agradeceu, na verdade, a Deus por outro filho que seguiria a linhagem de Adão, Sete, concedido por Deus, Elohim em hebraico. De repente, acendeu-se em Eva uma esperança no que se refere ao cumprimento da promessa de Deus a respeito do descendente da mulher. Por isso ela o chama de Sete, que quer dizer designado e concedido por Deus. Seria esse o descendente que derrotaria a serpente? Sim, Eva acreditava que somente o Criador era capaz de conceder-lhe um filho para dar sequência à linhagem segundo a sua vontade. É dessa linhagem de Deus, a partir de Adão, que haveria de vir o Cristo. Se os descendentes de Adão terminassem com Caim, Cristo não teria vindo. Sete, portanto, retoma a linhagem segundo a vontade de Deus para gerar o descendente da mulher, prometido por Deus para ferir a cabeça da serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Amém, irmãs. Amém, amados ouvintes. Essa foi a palavra de hoje. E essa luz que hoje podemos ganhar é que, infelizmente, Caim continuou na maldade e criou seus filhos na maldade. Essa foi a minha luz, uma luz negativa, na verdade. E o que eu ganhei de direção, que na verdade não há como ser diferente. Todos os homens têm conhecimento de Deus. Ninguém pode dizer que não conhece a Deus, né? Pelas obras que Deus deixou, né? Por tudo que Deus fez, né? A Escritura diz: os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, por tudo que o Senhor já fez. Não há como dizer que Deus não existe, não há como dizer nada negativo a respeito, mas nós temos a certeza que tudo que o Senhor fez foi para nós. Louvado seja o Senhor. E a admoestação, essa palavra foi dita, né, pelo Senhor, para gerar a descendência da mulher prometido por Deus para ferir a cabeça da serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Obrigado por tais palavras, né? Que vem preencher a nossa vida e nos orientar e nos fazer obedientes à palavra do Senhor. Então, nós terminamos hoje, irmãs, amigas. Esse dia hoje foi o último deste ano de 25. E pedimos, né, irmãos, que o Senhor abençoe muito a cada um de vocês nesse ano que logo virá. Com toda a saúde, com todo o amor pelo Senhor e buscando uma fé profunda no nome de Deus, na pessoa de Deus e do seu Filho. É o que desejamos, irmãs. Nós não precisamos mais do que isso, mas termos a palavra e o Senhor em nossa vida. Louvado seja o Senhor por isso. Amém. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Que é Cristo. Que é Cristo. Que é Cristo. Olá, queridas irmãs, Deus abençoe vocês. Hoje, dia 31 de dezembro, uma data comemorativa para nós, que lemos a Bíblia este ano, 2025, e agradecemos ao Senhor, né, por estarmos aqui hoje vitoriosas, né, todo dia a gente dependeu do Senhor, né? Senão a gente não conseguiria ler a Bíblia. Muitas coisas tentaram nos impedir, né, de concluir essa leitura, mas graças ao Senhor estamos aqui, né, vitoriosas. Então eu quero desejar a vocês que o Senhor coloque no seu coração o desejo de conhecer mais o Senhor, de estar mais perto dele. E é a palavra que nos aproxima do Senhor. A palavra é o próprio Deus. Se você está perto da palavra, certamente você não está sozinho. O Senhor está contigo. Então, se você crer, né, o próprio Senhor Jesus diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Né? Então, essa é a maneira, né? Ir até a palavra, essa é a maneira de encher o seu interior de água viva. Né? Então, nós cremos em Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Né? E por isso, ele flui de nós como rios de água viva. Graças ao Senhor, nós podemos orar ao Senhor, né? E agradecer por esse ano, amém? Senhor Jesus, nós agradecemos, junto com toda a nossa equipe do programa Mães Amorosas, ao Senhor e a todas as irmãs que cooperaram conosco para que esse programa fosse ao ar pelo YouTube. E hoje concluímos, Senhor, o nosso voto de leitura bíblica
Senhor, não é mérito nosso. Nós dependemos do Senhor para estarmos aqui hoje dizendo, conseguimos ler a Bíblia esse ano mais uma vez. Senhor, nós não temos só o conhecimento no preto e branco, nós não temos só isso. Nós seguimos o Senhor de perto e nós temos rios de água viva dentro de nós, porque nós buscamos o Deus verdadeiro e que está na palavra, e nós cremos no Senhor, como diz as Escrituras. Por isso o Senhor entrou dentro de nós, através da palavra, e o Senhor está fluindo de nós, porque nós cremos no Senhor, como diz as Escrituras. E nós comemos do pão da vida, nós bebemos da água da vida, nós nos enchemos do azeite, nós comemos o maná que cai do céu. Ó Senhor Jesus, e por isso nós estamos alegres, né? Porque o Senhor cresceu um pouco mais em nós esse ano. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é sempre viva para nós, traz essa alegria para o nosso interior. Rios de água viva fluirão, se nós cremos no Senhor, como diz as Escrituras. Aleluia, é isso aí. Muito obrigada, irmã querida, você que esteve com a gente todos esses dias aí, lendo a Bíblia conosco, certo? Hoje vamos terminar o livro de Malaquias e concluir nosso voto de leitura bíblica. Amém? Eis que eu envio o meu mensageiro, capítulo 3, versículo 1. O meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. Torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O roubo contra Deus. Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Por quê? Porque eu não mudo. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos? Então o Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. A diferença entre o justo e o perverso. Versículo 13.
Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Então o Senhor responde, né? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes? Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O sol da justiça e seu precursor, capítulo 4, versículo 1, pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos que praticam mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor. De modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Ó Senhor Jesus. Vamos às notas? Nota 3, de 1 a 5. O mensageiro de Deus, né? Logo no versículo 1, fala que o Senhor manda um mensageiro. Eis que envio o meu mensageiro. Que mensageiro é esse? O mensageiro de Deus aqui é a voz no deserto, que está em Isaías, conferir com Isaías, capítulo 40, versículo 3. Que o Novo Testamento interpreta como sendo o Elias de Malaquias 4:5, cumprido condicionalmente por João Batista. João Batista, né, é o Elias mencionado aqui, no capítulo 4, versículo 5. Vamos conferir Mateus 3, versículo 3, também Mateus 11, versículo 4, Mateus 17, versículo 10 ao 13. Sua finalidade era exortar as pessoas a se arrependerem e se prepararem para o outro mensageiro de Deus que viria após ele, que era Jesus. Conferir com João, capítulo 1, versículos 14 e 17. Esse mensageiro é distinguido de Deus ao se referir a ele como a quem ainda é também identificado com Deus ao chamá-lo de Senhor, no versículo 1. E eu, no versículo 5, a natureza divina humana desse portador messiânico de um novo pacto, isso está em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, pode também ser vista em outras passagens, como Zacarias, capítulo 12, versículos 10, capítulo 13, versículo 9, até o capítulo 13, versículo 9. Nota 3:6. Em resposta às acusações de ser infiel, Deus declara que se ele não fosse o Deus imutável, que não mente
que não era caprichoso e cujos propósitos e promessas eram irrevogáveis, a rebelião de Israel teria destruído o povo há muito tempo, como Edom, que Edom foi destruído completamente, né? Você pode conferir em Malaquias, capítulo 1, versículo 2 ao 5, e Salmo 124, Oséias 11, versículo 9. Então o Senhor fala, eu sou o Senhor e não mudo, eu sou o mesmo, eu sou fiel a vocês. Se eu não fosse fiéis a vocês, eu já teria acabado com todos, né? No capítulo 3, versículos de 7 a 10, há um discurso final e culminante, e começa com uma ordem, retornai, voltai, volta para mim. E termina com uma ordem para que se lembrem de suas instruções. Então, voltem para mim e lembre-se das instruções que eu dei para vocês. A evidência da volta do povo para Deus seria a retomada da entrega dos dízimos e das ofertas, para amparar os sacerdotes, os levitas e os pobres sem terra, né? Então, esse dinheiro, na verdade, não era para o Senhor, mas para o povo que servia ao Senhor, e também para os pobres. Essas ofertas demonstrariam uma atitude apropriada para com suas posses como dádivas de Deus, né? Então, o Senhor também não muda não, viu? Com relação aos dízimos, porque há muitos que dizem assim, dízimo é coisa do Velho Testamento. Eu sou o Senhor que não muda, né? O dízimo é, sim, necessário. Se não tiver o dízimo, como se você não separar o dízimo para ofertar, o que acontece? O devorador que está solto vai pegar o seu dinheiro, né? E você vai gastar um dinheiro que seria santificado, entregue para a obra, para servir ao Senhor, seria usado por Deus. No fim, o devorador pega esse dinheiro, nem você, nem o povo de Deus vai usufruir dele, certo? Eu tenho vários testemunhos para dar para você, várias experiências aí, né? Graças ao Senhor, pela misericórdia de Deus, hoje eu sou dizimista e ofertante. Mas eu tive muitas experiências no passado de não dizimar. E no mês que eu mais estava apertada, não dizimar. E naquele mês, acontecer de tudo. Quebrar o carro, precisar ir ao dentista. E muitas outras coisas. E aí, nesse mês, eu gastei, 5 vezes mais do que eu iria dizimar. Então, irmãs, isso que a palavra nos fala é muito prático, muito, né? Nós recebemos o nosso dinheiro e damos 10%, 90% é nosso, né? 90% é nosso. Então, 10% realmente não é para nos fazer falta, certo? Pelo contrário, o Senhor nos abençoa muito mais, certo? Essa é a minha experiência. Então o Senhor fala, provai-me nisto, se você ofertar, prova-me nisto, se eu não vou abençoar. Vem me provar, né? Então aqui tem uma nota que diz assim, não é errado pôr sua fidelidade à prova com nossa obediência. A expressão traduzida, como não haverá espaço suficiente para recebê-la, pode também significar o tanto quanto te for suficiente. O pacto mosaico prometia bênçãos materiais ou maldições para a nação como um todo, mas não necessariamente para o indivíduo. O livro de Jó, tarde, o próprio Jesus, falaram contra esse tipo de aplicação individual. Vou passar 2 referências para vocês aqui. Deuteronômio 28, do Velho Testamento, e do Novo Testamento,
João, capítulo 9, versículo 3, tá bom? Há mais um aqui. Mateus 19, 23 a 25. Nota 3, de 13 a 15. Sobre as palavras fortes, né? As dificuldades presentes de Judá, à luz da sua perversa compreensão das ordens de Deus e de ter uma relação com ele, fez o povo concluir que não havia vantagem em servir a Deus. A palavra para lucro se refere a ganho desonesto. Então, eles olhavam assim, puxa, eu sirvo o Senhor, não tenho nada? E aquele lá não faz nada, não serve a Deus, e ele prospera. Então, não vale a pena servir ao Senhor? Então, o Senhor diz, né, nos versículos 16 a 18, você vai conhecer, no dia que eu voltar, você vai conhecer a diferença do justo e do injusto. Deus já estabeleceu no seu calendário, só ele sabe quando é, o dia que ele virá. Ele virá com compaixão e para reaver o seu tesouro pessoal. Todos os que servem com fé. Você vai vir buscar o seu tesouro, que somos nós, né? Então, aí sim nós vamos saber como valeu a pena servi-lo, né? Ó Senhor Jesus. Vamos para as notas do capítulo 4, versículo 1. O elemento ardente do dia vindouro ecoa imagens similares em passagens escatológicas, como em Joel, capítulo 2, versículo 3 a 5, como em Salmo, versículo 21 a 9, Isaías, capítulo 31, versículo 9. Os ímpios podem parecer poderosos, mas eles serão removidos como raiz e ramo, como palha seca lançada em um forno. Então, aguarde, né, para você ver a diferença, né, do justo e do ímpio. Nota 4, de 2 a 3. Em geral, trevas na Bíblia representam uma vida terrena cheia de maldade, ignorância, dor e morte. Deus promete invadir este mundo. Como? Com o quê? Com justiça. Como o sol invade a noite expulsando as trevas. Outros textos explicam que essa imagem representa o Messias. O sol é o Messias, que veio para a terra onde tem trevas. Ele veio para iluminar. Cuja vinda será comemorada como o alvorecer. Ele é retratado muitas vezes como as asas do sol. Leia Salmo 139, versículo 9. Assim como as asas de um pássaro oferecem proteção. Deuteronômio 32, 11. As asas de Deus trarão cura para seus filhos. Salmo 91, 4. Isaías 55, 5, 57, 18 a 19. E nunca mais temerão os perversos. Quer dizer, os perversos não farão mais mal para o povo de Deus, né? O Senhor vem para proteger. O povo de Israel usava borlas como lembretes constantes de instruções de Deus. Malaquias os chama para lembrai-vos e não sejam guiados pela sabedoria humana. Lembre-se de Deus, vai orar, vai buscar a direção do Senhor para decidir, né? Que decisão tomar. Não sejam guiados pela sabedoria humana, não seja guiado pela ambição, não seja guiado por expectativas da sociedade, mas pela aplicação da lei de Deus dadas por Moisés. Sobre o grande e terrível dia do Senhor, que está registrado em Joel, capítulo 2, 31, o único outro lugar onde essa expressão ocorre, esse será um dia de bênção para o povo de Deus, né? Então, nós que temos o Senhor, não temos que ter medo, não, da vinda do Senhor. Será um dia de bênção para nós. Bem como um tempo de juízo sobre os seus inimigos. Elias, que foi mencionado 28 vezes no Novo Testamento,
era considerado o preeminente profeta de arrependimento. Ele apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração de Jesus, lembra? O Senhor levou 3 discípulos com ele, né? João, Pedro e Tiago, né? João, Pedro e Tiago. O Senhor levou 3 discípulos com ele. Ele apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração de Jesus para testificar que Jesus é o Messias. Então, eles não tinham dúvida, né? Eles viram, né, que o Senhor era o Messias. Tanto Moisés como Elias estavam associados a Horebe, que é o monte de Deus. Embora essa profecia fosse provisoriamente cumprida por João Batista, ela se cumprirá mais plenamente na volta do Senhor. E será acompanhada por um grande avivamento de fé em Israel. Malaquias 4:6 é citado em Lucas, capítulo 1, versículo 16 a 17. Ele descreve um tempo de reconciliação, em que os desobedientes aceitarão a sabedoria dos justos, e os pais e seus filhos não mais viverão vidas interesseiras, mas terão consideração uns pelos outros, com compaixão e respeito. Muito lindo o livro de Malaquias, né? Falando sobre arrependimento, falando sobre Elias, que é João Batista. Nós vamos ler ainda o ano que vem, se Deus assim nos permitir. João Batista, o precursor de Jesus, né, foi profetizado aqui no livro de Malaquias, né, como o profeta que iria levar o povo de volta a Deus. Ele iria pregar o arrependimento para o povo de Israel. Senhor Jesus, nós ficamos por aqui louvando ao Senhor por todos esses livros que o Senhor abriu para nós. Temos certeza que o ano que se inicia traz mais luz para nós na sua palavra e também nos traz direção e admoestação. O Senhor nos ama e por isso Ele está falando para nós, né? Com amor, falando para as igrejas. Então, hoje estou fechando a Bíblia, né, com muita gratidão no coração, porque o Senhor nos permitiu ler esse livro maravilhoso esse ano com vocês, né? Estamos fechando, mas nós iremos abri-lo amanhã, se o Senhor nos permitir, para começarmos mais uma leitura bíblica anual com vocês. Amém? Espero que vocês tenham cumprido os seus votos e, mesmo que você não os cumpriu, faça-os novamente, né? Peça ao Senhor sabedoria para você separar um tempo de qualidade para o Senhor, para que você possa ler a Bíblia, né? Esse é o livro mais lido no mundo. E por mais que você leia esse livro, ele ainda é novo para você, né? É o nosso vinho novo, que nos alegra todas as manhãs. Ficamos por aqui, desejando a você um feliz ano novo, com muitas bênçãos, que o Senhor possa encher a sua casa de harmonia, de luz, de louvor, né? Vamos louvar o Senhor nesse ano 2026, vamos nos consagrar ao Senhor nesse ano, né? Para que a nossa vida seja uma vida separada do mundo, amém? O que nos separa do mundo é a palavra, certo? Ela nos santifica, nos lava e nos enche de Deus. Creia nisso, pratique isso e a sua vida vai mudar, eu garanto. Deus abençoe vocês. Fique com a irmã Lene, que termina hoje também
os livros de Salmos, Provérbios e Apocalipse. Tchau, tchau. Senhor Jesus, estamos aqui porque o Senhor nos sustentou. Durante o ano, conseguimos ler toda a Bíblia pelo nosso roteiro da editora Árvore da Vida. E desde já, feliz ano novo, irmãs, ouvintes, irmãos, que também eu sei que tem muitos que ouvem o nosso programa. Graças a Deus, muito obrigada por cada um de vocês. E hoje vamos começar as últimas leituras desse ano, que é o Salmo 150. Graças a Deus. Provérbios 31, 25 ao 31 e Apocalipse 22. Vamos ler Salmos que fala assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louvem o Senhor. Amém? Todo ser que respira, louvem o Senhor. Aleluia! Agora vamos para os Provérbios 31, do 25 ao 31. Continua a leitura da mulher virtuosa, graças a Deus. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e a vã formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Amém? Termina aqui Provérbios deste ano, graças a Deus. Gosto muito que fala assim, em 29, muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. O 30, na verdade. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Não, muitas vezes, né, a aparência engana muito, mas o que deve contar em nossa vida não é a aparência, é temer ao Senhor. A mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Bom dia e até amanhã, ano que vem, 2026, com mais provérbios, palavras de sabedoria. Então, vamos terminar a leitura também hoje, Apocalipse 22, último livro da Bíblia, último capítulo do Novo Testamento, Apocalipse 22. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dela. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará
sobre eles e reinarão para todos sempre. Amém. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Adore a Deus. Amém. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tento para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede e quem quiser, receba de graça a água da vida. A conclusão do livro. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A bênção, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Feliz ano novo. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Entre os juízes de sua terra, o seu marido é estimado. Lhe faz bem, não mal. É como um navio mercante que de longe traz seu pão. Ainda
e a glória são suas vestes. Sua família também não teme a neve. O seu marido a louva e diz: muitas mulheres são virtuosas, mas tu és superior. Mulher enganosa é a beleza, a formosura é vã. Porém aquela temente a Deus, esta sim será louvada. Administra sua casa sem preguiça, a força e glória são suas vestes. Sua família também não teme a neve. O seu marido a louva e diz: muitas mulheres são virtuosas, mas tu és superior. Mulher enganosa é a beleza, a formosura é vã. Porém aquela temente a Deus, esta sim será louvada. Porém aquela temente a